Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, quero aqui agradecer a presença de todos. Sejam bem-vindos à audiência pública sobre o nosso PPA, LDO e LOA. Peço aos vereadores que estão no recinto, por favor, se conduzir a bancada. Quero aqui agradecer a presença de todo o secretariado da Prefeitura e os técnicos, todos que se dispuseram a vir aqui a tirar todas as nossas dúvidas a respeito dos nossos projetos. Eu vou passar agora para a presidente da COF, que irá presidir essa audiência pública. Tá? Sejam todos bem-vindos. Vereadora Minéia. Boa tarde a todos. Queremos convidar aqui para compor o dispositivo o secretário municipal de planejamento, o senhor Diego Félix, que apresentará o PPA, a LDO e a LOA. Queremos aqui apresentar a vereadora Ângela, relatora da COF, e a vereadora Kênia Carvalho, membro da COF, da Comissão de Orçamento e Finanças. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública da Comissão de Orçamento e Finanças, destinada à análise do Plano Plurianual 2026-2029, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 e da Lei Orçamentária Anual 2026. Concedo a palavra à presidente desta Casa de Leis para suas considerações iniciais. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa tarde, né? Acostumada com boa noite. Então, o PPA é o plano que vai definir as atividades do nosso executivo para o nosso município. Poucas pessoas dão valor, que bom que alguns se preocupam, porque durante 4 anos as principais atividades, as principais obras estarão no PPA para que seja elaborado. Dessa forma, é essencial que nós prestamos atenção. Se tivermos alguma dúvida, perguntamos ao secretário para que possa garantir que nos próximos 4 anos o nosso município seja bem desenvolvido e traga bastante coisas boas para todos nós, tá? Muito obrigada. Obrigada, presidente. A presidente já falou, PPA, planejamento de 4 anos. LDO, metas do próximo ano. E a LOA é o orçamento anual. Então, garantir transparência, participação popular e cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Antes de passar a fala ao secretário, vamos registrar a presença aqui da secretária de Trabalho e Assistência Social, senhora Angélica. Registramos a presença do secretário de Saúde, senhor Rodolfo, secretária da Fazenda, Sonamita, secretária de Educação, a Luciana, nossa controle interno, Zeli, secretário de Obras e Agricultura, o senhor Nato Borges, e o coordenador de Cultura, Bill, nossa secretária adjunta também, a professora Leninha, e a coordenadora, professora Maria. E também do jurídico da casa, doutor Vitor e a doutora Bruna. É Bruna, né? Bárbara. Sempre confundo ela com Bruna, mas é Bárbara. E também a doutora Luana e doutor John, são os procuradores da Prefeitura. Queremos aqui passar a palavra para o secretário de Planejamento, secretário Diego. Fique à vontade para a explanação. Após a explanação do PPA, nós abriremos para as perguntas
E a dinâmica das perguntas será o seguinte: quem tiver interesse em fazer a pergunta, se manifeste, que será levado o microfone até você. O secretário vai responder a pergunta. A pergunta vai ser feita até 2 minutos e ela vai ser respondida pelo secretário concernente ao PPA. Nós não podemos fugir do foco. Então, as perguntas precisam ser concernente ao assunto abordado. Obrigada. Não haverá direito a debate nem a réplica, só para deixar mais transparente. Olá, boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos os nobres vereadores, em nome da nossa presidente Vânia, aos meus amigos também de trabalho, que todos estão aqui, nosso secretariado. E assim, eu vou fazer uma explanação bem sucinta mesmo, do que se trata o nosso PPA, a LOA e a LDO. Como a nobre presidente da Câmara já falou, o PPA ele é um instrumento que foi criado por uma questão de planejamento da gestão pública. Tanto que, para isso, o PPA ele se inicia no segundo ano do gestor público, do seu primeiro mandato, e ele finaliza no primeiro ano do mandato subsequente. Isso é um mecanismo que foi criado justamente para essa questão do princípio da continuidade, né? Por exemplo, atualmente, o gestor atual, o prefeito atual, ele está trabalhando com orçamento, com orçamento elaborado no último PPA do gestor anterior. Então, é natural que algumas metas que nós estamos concluindo agora, que nós estamos executando, estavam onde? Estavam no PPA do gestor anterior. Nós estamos dando continuidade. E nesse primeiro ano, nós temos esse trabalho de 4 em 4 anos, que é estar elaborando o nosso PPA, que vai nortear todas as diretrizes, as metas da gestão pública para os próximos 4 anos, se iniciando em janeiro do ano que vem. Aí sim, nós vamos estar trabalhando um orçamento nosso, para estar alcançando as nossas metas. Hoje, nós já estamos com o nosso PPA aqui na Câmara Legislativa. O PPA ele foi fruto das nossas oficinas, das nossas audiências. Cada secretaria fez respectivamente a sua audiência. Nós fizemos audiência na zona rural, com os agricultores, que foi uma audiência muito bacana, ali no nosso setor chacareiro. O pessoal da saúde fez a sua audiência, a educação fez uma audiência muito produtiva, que teve um questionário muito extenso também, da onde eles conseguiram extrair muita informação para estar colocando nas metas dele e nos seus programas do PPA, tá bom? Então, assim, por mais que a contabilidade e a gestão pública, nesse quesito, ela seja muitos números, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que fique mais fácil. Então, o PPA nada mais é do que o quê? Do que as diretrizes que nós temos que alcançar nos próximos 4 anos. São as metas que nós temos que ter. E para isso nós criamos programas dentro das secretarias. E dentro desses programas nas secretarias, tem as suas atividades, são as suas metas. Aí cada secretário, na sua oficina, junto com a sua equipe técnica, chegou a essa conclusão. Por exemplo, na Secretaria de Obras, tinha um assunto muito interessante, que já é uma demanda nossa hoje, atualmente, que é a questão de pavimentação de estrada rural. Hoje nós já colocamos essa meta no PPA do próximo ano. Então, uma pequena fração do nosso orçamento já vai estar destinada para essa meta. É claro que a nossa ambição é que a gente consiga executar todas as metas que a gente colocou no nosso PPA, né? Nem sempre nós conseguimos, mas, enfim, a nossa meta é executar 100%. Vamos lá então, pessoal. Eu fiz aqui um compilado de slide que basicamente vai estar falando mais ou menos o que eu já resumi. Fiquei na posição ruim aqui. Fundamentação legal do Plano Plurianual, PPA, está principalmente na Constituição Federal de 1988, no artigo 165, inciso 1º, que estabelece a obrigatoriedade de sua elaboração pelo Poder Executivo. Além disso, a lei do PPA, que é uma lei ordinária,
serve de base para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual. Para que serve o PPA? O principal instrumento de planejamento orçamentário público de médio prazo do governo é o Plano Plurianual, PPA. Define as diretrizes, os objetivos e as metas que ditam os caminhos a serem seguidos pela administração pública, contemplando as despesas de capital, como, por exemplo, investimentos e outras delas decorrentes, além daquelas relativas aos programas de duração continuada. Elaborado de forma regionalizada, levando em consideração as características de cada região, estabelecido por lei com vigência de 4 anos. Para que serve o PPA? Ele se inicia no 2º ano de mandato de um gestor e se prolonga até o final do 1º mandato do seu sucessor. Forma do governante atual conhecer das políticas públicas do governo passado. Prazo de envio, dia 30/9 do 1º ano de mandato. Será encaminhado até 3 meses antes do encerramento do 1º exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Revisões. Pode ter alterações durante sua vigência. Eu até trouxe um pequeno exemplo aqui. Eu vou pedir para o Rait, faz um favor para mim aqui no meu computador. Fecha esse slide aí e abre um PDF que eu trouxe, que vai estar... eu acredito que a didática vai ser melhor para estar explicando. E esse PDF que está em aberto lá no canto inferior. Aí. Por exemplo, eu trouxe aqui como exemplo, esse é um da Secretaria de... Dá um zoom, Rait, por favor. Abre um da Obras, Rait. Deixa aí, abre da Obras, por favor. Aí abre a pasta, isso, da Obras. Vai ser melhor de estar explicando. Isso, agora só dá um zoom aí, uma tela cheia. Ó, pessoal, por exemplo, esse é um modelo do PPA que nós encaminhamos aqui para a Câmara, para aprovação, da Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras ela ficou com 2 programas. Um programa que é relacionado à gestão pessoal, que trata-se basicamente da manutenção do efetivo público. Despesa com pessoal, salário, auxílio, subsídio, essas coisas normais do dia a dia. E nós fizemos um outro programa, Rait, só passa para baixo aí. Mais. Isso, agora dá o zoom. E agora a Secretaria de Obras fez um outro programa, que é um programa grande, um programa de investimento em infraestrutura, que vai basicamente, de desenvolvimento da infraestrutura, que vai basicamente incorporar tudo aquilo que nós compilamos na audiência pública da Secretaria de Obras, todas as informações, tudo aquilo que nós já pegamos do cidadão na audiência pública, juntamente com o que estava no plano de governo do prefeito, que o PPA, um dos instrumentos base para a gente elaborar o PPA é o plano de governo do gestor eleito, e fizemos essa compilação, como, por exemplo, na Secretaria de Obras, as metas que nós temos. Se conseguisse dar um zoom, era melhor, hein, Rait? Bloqueteamento. Bloqueteamento de ruas. O prefeito tem essa meta, tinha essa meta no plano de governo dele, e a gente também acabou identificando na audiência pública, algumas pessoas citaram, e nós incluímos a continuação dos trabalhos de bloqueteamento, pavimentação asfáltica, manilhamento, confecção de meio-fio, recuperação de meio-fio, recuperação de estrada, encascalhamento, pavimentação de vias vicinais. Isso é uma coisa inédita até o momento para a gestão pública. Só que, assim, acabou se tornando uma realidade, a população está cobrando, a gente já tem uma necessidade. Então, assim, a gente acabou incluindo isso no nosso PPA.
que uma pequena fração do nosso orçamento vai para essa atividade. Sinalização viária, uma problemática muito grande nossa também. Eu acho que todo mundo já percebeu isso, a quantidade de acidentes que tem. A gente já deixou uma fração do nosso orçamento, já temos essa meta para estar fazendo esse serviço de sinalização viária. Limpeza, manutenção, implantação de lixeira, construção de boca de lobo. Tudo isso são metas que a Secretaria de Obras colocou no seu PPA. Então, assim, uma fração do orçamento da Secretaria vai estar fracionado para a execução de todas essas metas. Agora, sim, o PPA é muito extenso. Essas metas por ano, a gente colocou uma quantidade também. Se eu for citar de todas as secretarias as quantidades e as metas, vai ser necessário várias e várias audiências, entendeu? Então, assim, basicamente, o PPA trata-se disso, das nossas metas para os próximos 4 anos. Das nossas metas para os próximos 4 anos. Aí, assim, até então, presidenta da COF, presidenta, assim, a gente achava que essa audiência seria assim, uma audiência mais relacionada à própria Câmara, né? E nós nem nos preparamos, assim, como de fato mesmo assim, para fazer uma apresentação muito extensa. Agora, sim, o que cada secretário pode estar vindo aqui é apresentar um pouco dos projetos para os próximos anos, assim, das nossas metas. É claro que tudo que for dito aqui vai estar contido no nosso PPA, até mesmo porque são as nossas metas de trabalho. Se vocês quiserem, os secretários estão à disposição. Agora, senão, eu posso continuar aqui e fazer a explanação sobre a LDO, sobre a Lua. Aí fica discricionário de vocês. Porque, assim, Porque, assim, esse PPA da obra só tem 2 programas. Se você pegar o da saúde, da educação, são inúmeros programas. Se a gente for citar todas as metas, não vai ter tempo. Então, secretário, o que nós conversamos aqui, foi falado só da obras, né? Isso. Então, assim, precisaria pontuar pelo menos mais relevantes ou de maior importância, porque só falou da obras e das outras. Não, PPA... tudo bem. Eu posso chamar um secretário para estar falando, cada um respectivamente da sua pasta? Assim, Pode, claro sim. que essas metas são as metas Pode, que vão sim. estar no PPA, entendeu? Sim. Às vezes é até mais interessante, que vai falar de uma maneira mais didática, entende? Tranquilo. Então eu queria chamar o Nato para iniciar. O Nato é muito bom de tribuna. Não, mas só que o Nato pode falar da agricultura. Eu não falei da agricultura. Uhum. Secretários terão 5 minutos para explanar. Tem mais a questão da agricultura. Entendeu? Usa a tribuna lá, Nato. Eu falei mais ou menos, senão não vai dar tempo. Pode? Isso. Oi, excelentíssima senhora presidente, na pessoa do vereador Fábio Júnior, quero aqui saudar os nobres vereadores, na pessoa da vereadora Minéia, as nobres vereadoras. E na pessoa do meu amigo Bill, os senhores presentes, na pessoa da minha amiga Thaís, as senhoras aqui presentes neste local. Bom, como disse o secretário de Planejamento, esse ano de 2026 a gente trabalhou, falando pela Secretaria de Obras, a gente trabalhou com o orçamento deixado da administração passada. Então, as metas que foram deixado no primeiro ano após as eleições, a gente cumpriu. Nós cumprimos os FITA, os convênios que estavam previstos para esse ano, a gente cumpriu. Fizemos um pouco com recurso próprio,
Vocês sabem que a Secretaria de Obras sobrevive de emendas parlamentares, de recurso federal, estadual e o próprio que mal dá para a folha de pagamento. Mas a gente fez o que pôde dentro das possibilidades do que nos foi deixado da gestão anterior e andamos em todas as vias do município, fazendo um levantamento, onde não foi trabalhado esse ano. Nós fizemos um levantamento e hoje nós temos uma realidade concreta para trabalhar o ano que vem nas linhas que não foram trabalhadas. 120, B20, 115, 117,5, São Pedro, São Marcos. Então a gente já está tudo no PPA para o ano que vem e com certeza, como falei agora há pouco, o orçamento do município, o município, principalmente a Secretaria de Obras, ela sobrevive de emendas parlamentares. Eu quero parabenizar os vereadores, que a gente só viu nas postagens, né? Conseguimos emenda com o deputado fulano de tal, isso é muito importante para o município. Então é isso, nós fizemos um trabalho de acordo com as condições que nos foi deixado. Falando de agricultura, a gente está aqui na qualidade de secretário de obras, mas também respondemos pela Secretaria de Agricultura. Nós fizemos em torno do município, sentido Estrada da Mineração, General Carneiro, e um pouco ao longo da BR, a destoca e a gradagem de todas as pessoas interessadas em plantar o café e o cacau. O Ailson é prova disso. Ailson, nós fizemos esse trabalho à frente da Secretaria de Agricultura e, com certeza, para o próximo ano, nós temos muitas coisas a fazer também. Então, senhoras e senhores, é isso que nós temos a dizer, e quero também aqui agradecer pelo convite que nos foi dado aqui pela presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, e estamos à disposição para qualquer questionamento. Obrigada, secretário. Cedemos a palavra agora ao secretário Rodolfo, que terá 5 minutos para suas explanações. Uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os nobres vereadores, toda a população aqui presente, porque esse mecanismo de gestão, PPA, audiência pública, realizamos várias vezes aqui no nosso município, e agora é mais uma oportunidade nessa digna Casa de Leis de poder atender os anseios da sociedade, que essa é a nossa missão e a nossa obrigação como servidores, né? A gente está aqui para servir a sociedade. A saúde é uma das secretarias que não para 24 horas. A gente sempre fala que teremos 1 milhão de problemas, até ter um problema de saúde, que passaremos a ter um problema só. Os recursos, tanto financeiros quanto recursos humanos, são finitos. Eles têm uma limitação. Não conseguimos atender ou chegar a quem precisa de políticas públicas em saúde, ainda. Porque a meta é sempre fazer mais e melhor. Essa é a nossa responsabilidade como gestor público. O PPA é um mecanismo de gestão que vem para delimitar e definir números e estratégias, metas com objetivos claros que deveremos aplicar para os próximos 4 anos. E, de acordo com as diretrizes do SUS, que é a qual trabalhamos, a gente tem metas muito claras e muito extensas. Dentre uma das nossas é a cobertura vacinal, programa de agente comunitário de saúde, tanto em abrangência territorial quanto de pessoas, os agentes de combate a endemias, que agora, depois do curso, serão todos agentes de saúde. Definimos metas claras com recursos que temos no nosso orçamento para os próximos 4 anos, dividido em toda a programação que temos para a saúde.
a gente pretende, os recursos que a gente tem, principalmente, né, 15% do que é obrigatório, de aplicação obrigatória, que a gente utiliza mais para folha de pagamento, processos administrativos, a gente tem que manter, ampliar a nossa cobertura vacinal, atenção básica, média e alta complexidade, trazer especialistas para cá, não é nem mais, a gente tem que trazer especialistas. Contamos agora só com ortopedista, mas já está no nosso projeto, já temos alguns dos recursos, temos também parlamentares muito engajados nessa ação, em trazer algumas especialidades, ampliar a oferta de transporte sanitário, que é o que a gente tem, ampliar a nossa frota para que a gente possa fazer o combate de maneira oportuna e também fazer o tratamento de maneira oportuna. Trabalhar com prevenção na nossa atenção primária, aumentar a nossa cobertura da farmácia básica e também trazer à população que temos uma farmácia popular, oferecer mais. Em breve seremos contemplados também com a visita das carretas, né, do Aqui Tem Especialistas, que vai zerar basicamente a nossa fila de cirurgias oftálmicas, de catarata, ressonâncias e ultrassonografias, assim como mamografias também, que uma carreta já está no estado e a gente já conseguiu marcar bastante mamografia para lá. A nossa cobertura, só para trazer uma métrica, até o exato momento, até sexta-feira, a gente tinha aplicado mais de 35 mil medicamentos só no HPP. Mais de 35 mil medicamentos. E faremos mais ainda. A gente vai modernizar, a gente vai colocar sistemas, vamos melhorar o nosso sistema de regulação. A gente fazendo parceria com o Estado, os programas do governo federal, o programa Mais Médico, que a partir de segunda-feira teremos mais um, que não estava na nossa contabilização das vagas do Mais Médico, teremos 4 médicos aqui, do programa Mais Médico, trabalhando de segunda a sexta-feira com prevenção, além de nunca termos ficado sem médicos no nosso hospital de pequeno porte durante esse período, e ainda ofertaremos mais médicos para os próximos anos. Também não podemos esquecer, não podemos deixar de pontuar que a nossa cobertura com os agentes comunitários de saúde não está 100%. A gente já está no PPA, precisamos trabalhar para que possamos contratar. O governo federal tem repassado de maneira satisfatória também o recurso para isso, que agora não são agentes comunitários, né? Serão agentes de saúde que poderão fazer glicemia, a oximetria e verificar também a pressão arterial, isso trazendo um pouco mais de resultado, porque eles só trazem um problema, agora já vão trazer a causa, já vão poder levar medicamento, já vão poder trabalhar de uma maneira muito mais profissionalizante, né? Ou mais profissionalizada com o próprio paciente, com a nossa própria população. Eles são que passam todos os meses com todo mundo aqui no nosso município. Ofereceremos... Um minuto para a conclusão. Sim, a gente falando, a saúde, se eu for pontuar todos os programas, eu trouxe os principais que quase todo mundo vê, porque ainda temos o programa Saúde na Escola, somos o primeiro da nossa regional de saúde em vacinação e o sexto do estado que mais vacinamos. E esse ano, todas as nossas ações em saúde levamos a vacina, porque a vacina salva a vida e a nossa é um modelo, a de Itapuã, é um modelo para o Estado. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Convidamos agora a secretária de Trabalho e Assistência Social, senhora Angélica. Boa noite a todos. A Secretaria de Assistência Social, ela tem que ter um elo com a educação e com a saúde. Essas 3 secretarias, se não trabalhar junto, principalmente a assistência social, não funciona. Hoje, no nosso orçamento próprio, eu pedi para colocar a capela, porque até o ano de 2024, a capela não estava em nenhuma secretaria.
Então, ela vai entrar na nossa secretaria, tá? Nós temos também, no nosso recurso próprio, a PMN, né? É um projeto que não faz parte do SUAS, né? Para quem não sabe, o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, né? Na saúde, nós temos o Sistema Único de Saúde, na assistência social, nós temos o Sistema Único de Assistência Social, né? Mas é um compromisso que nós temos na assistência ao projeto Polícia Mirim, que um dos grandes desafios que eles me pediram foi uma oficina de luta, né, com o lutador, e nós já estamos com essa oficina. Lá no CRAS, nós vamos começar agora, no início do ano, a natação, né, porque as nossas crianças em Taquando Oeste, elas têm muita deficiência nessa parte de natação, né? Nós vamos ter oficinas de teatro, oficina de música. Eu estou com o desafio de fazer a fanfarra de Taquando Oeste. Lá no CRAS nós temos uma sala cheia de instrumentos, eu vou colocar para funcionar esses instrumentos, tá? E lá no CREAS, eu já comecei a mexer no CREAS, ele está totalmente diferente, nós vamos ter lá um barracão também no CREAS, né? Nós vamos ter, nesse barracão, cozinha, nós vamos ter um quarto, porque tem situações no CREAS que nós precisamos, né, de um quarto para estar acolhendo alguns usuários, né? E também nós temos que colocar lá um apoio da questão dessa casa, não vai ser uma casa de passagem, vai ser apenas um quarto. E eu vou também colocar lá no CREAS advogado, né? Eu já estive conversando com a nossa parte, com a controladora do município, porque é necessário ter um advogado, né? Não sei quando, mas eu pretendo colocar, porque eu tenho que estudar orçamento. Eu pretendo colocar também mais uma assistente social no CRAS, que eu preciso para estar trabalhando no Bolsa Família, né? Para estar fazendo uma busca ativa para ver realmente quais são os beneficiários que têm direito ao Bolsa Família. Vou estar colocando no CREAS uma pedagoga, preciso de uma pedagoga no CREAS para os grupos. Hoje ainda não tem a pedagoga, mas eu vou estar colocando. Tá? Então, a assistência social hoje, quando eu peguei a assistência social, ela estava bem carente. Eu comecei da gestão, né? Eu vejo que a assistência social, para funcionar, nós temos que começar pelos funcionários, né? Como eu digo para eles, as pessoas que vêm aqui, elas vêm pedir socorro. E nós temos que estar aqui preparadas para atendê-los, psicologicamente e fisicamente. Que a assistência social, ela não para, né? Ela é muito dinâmica, é muito corrido, e eu valorizo muito os meus funcionários. Eu valorizo muito o conhecimento deles para estar me ajudando a estar fazendo essa gestão. Tá? Somente. Obrigada, secretária. Convidamos a secretária de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Luciana. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar os nobres vereadores e os presentes aqui, assim como os técnicos da secretaria, os demais secretários também, e a equipe da Semestre. Bom, nós, no PPA, nós elaboramos conjuntamente com a comunidade escolar, onde todos os profissionais foram convidados para fazer essa elaboração. Nós fizemos um questionário, e aí colocamos os anseios, o que gostaria que estivesse presente nesse planejamento de 4 anos. Então, nós sentamos juntos, ocorreu até no dia 15 de julho deste ano, e todos responderam em cima desses questionários, desses anseios dos servidores da educação, e assim como também a comunidade que foi convidada, né, os presentes que participaram. Nós elaboramos o PPA, esse estudo de 4 anos, que contém planejamento desse plano. E aí, em cima desse plano, tem a LDO, que vai dizer as diretrizes, e o orçamento, que a LOA
que vai nos mostrar quanto que vamos destinar para cada meta que nós estipulamos aqui. Bom, então esse programa, ele prevê investimentos para melhorar a nossa rede. Então nós fizemos, o nome do programa que consta no PPA, Educação de Qualidade Inclusiva para Todos, é o programa 007, e aí está voltado principalmente para ampliação em vagas na educação infantil, que é a creche, a primeira infância, de 0 a 3 anos, que nós não atendemos de 0 ainda, mas o município ele consta no planejamento para haver essa ampliação, essa busca, né, que os pais procuram dentro da educação para esse atendimento. Então, a gente vai fazer com que isso se desenvolva no decorrer do tempo, não atendendo a educação de 0 anos, mas ampliando a oferta de vagas em creche. A melhoria da alfabetização, a universalização da educação do Fundamental 1, a melhoria da infraestrutura das escolas, incluindo a acessibilidade a esses prédios, a formação continuada dos profissionais da educação, transporte escolar e aquisição de veículos, o atendimento educacional especializado que hoje ocorre, então a manutenção e a melhoria, a continuidade desse atendimento. Alimentação escolar, com manutenção e fortalecimento do programa, tecnologia, assegurando a internet em alta velocidade a 100% dos estabelecimentos das escolas. Então, assim, um valor de 74.794.000 que serão planejados no decorrer de 4 anos. A gente tem muitos desafios pela frente, a gente tem a questão da valorização profissional também, que está prevista dentro do PPA. Então, são metas que a gente procura e vai tentar atender a demanda dos servidores e da população dos munícipes nossos de Itapuã do Oeste. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa tarde. Obrigada, secretária. Convidamos neste momento a secretária de Fazenda, Sunamita. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos e cumprimento os nobres vereadores, nosso secretariado, né? A nossa primeira dama aqui como representante das nossas mulheres batalhadoras, que somos todos nós. Não desmerecendo quem quer que seja, né? Mas vamos lá. Falando de PPA, as peças orçamentárias e tudo que ela compõe, o planejamento estratégico é o PPA, que é a longo prazo, o tático, que está mais pertinho da gente, e o de curto prazo, que seria a lei orçamentária. O que essa lei vai nos transparecer? O que esses instrumentos, esses três, vai nos transparecer? Ações que são direcionadas à saúde, educação, assistência, e como todos os nossos secretariados e até o nosso secretário Diego falou e explanou, tudo que a gente tem contemplado dentro desse planejamento estratégico, tático e operacional, que são esses três instrumentos, está tudo descrito, tudo que foi feito nas audiências, tudo que foi demonstrado, tanto lá com participação da população, o que vocês, tipo assim, o que vocês querem, o que vão melhorar aqui ou ali. Foi lançado um questionário no portal de transparência e, com isso, nós trouxemos a nossa realidade da população para dentro desses três instrumentos. Não é para ontem, não é para hoje, não é para amanhã, mas somos três planejamentos que temos que ter e, nesse desenrolar, tentar trazer as políticas públicas para dentro da nossa realidade.
o que vai ser de receita própria, o que vai ser de receita de transferências e o que estamos fazendo para que esses financeiros se tornem em despesa para atender a nossa população. É o que eu digo. Obrigada, secretária. Encerradas as falas técnicas dos nossos secretários, vamos abrir as perguntas. Quer fazer uma explanação? Ok. Então, assim, sobretudo, o que dá para perceber que na fala dos nossos secretariados é a boa intenção da gente fazer o melhor. Cada secretário trabalhou com a sua equipe técnica, pegou os dados da audiência, da enquete que tinha no site e chegou às suas respectivas metas. Por exemplo, o doutor Rodolfo, da meta da melhoria do atendimento médico, em oferecer mais profissionais na saúde, da questão do transporte sanitário, que a Secretaria de Saúde, inclusive, já está adquirindo um ônibus grande, refrigerado, de 48 lugares, para melhorar o transporte sanitário. Isso é uma meta que está no PPA dele. Nós observamos a Secretaria de Agricultura, que mesmo trabalhando com o orçamento da gestão anterior, tem a sua meta e tinha também no plano do prefeito, o atual gestor, a questão de distribuição de mudas de café que já foram adquiridas, o trabalho de mecanização do solo que a gente já tem acompanhado, a Secretaria de Assistência Social, que é um trabalho que às vezes passa até despercebido, até mesmo pela complexidade de não ter muita divulgação, por ter muita questão de vulnerabilidade, mas tem nas suas metas do PPA e já está correndo atrás, que a gente já tem projeto de engenharia elaborado, protocolado nos órgãos externos aí para conseguir recurso de construção do CREAS, reforma do CRAS, um novo conselho tutelar. Tudo isso são metas que estão no PPA, que a partir do ano que vem nós vamos começar a executar. Mas, assim, boa parte dessas metas, a nossa equipe técnica já está debruçando em cima disso, para tentar resolver essa problemática. A secretária Luciana falou que tem essa meta de disponibilizar mais vagas na nossa rede de ensino. Para isso a gente está tentando colocar uma nova escola à disposição. Nós já temos o convênio para uma outra escola também. Então, assim, pessoal, basicamente, o que é o PPA? O PPA é o nosso plano a longo prazo, e ele é cheio de metas a serem alcançadas. E tem muitos números. Se a gente fosse citar todos os programas, e números, e orçamentos, e valores, a gente ia sair daqui, às vezes, mais perdido do que chegou, entendeu? Então, agora vamos iniciar as perguntas. Eu acho que eu não falei da cultura e do esporte. É preciso falar? Uma nova secretaria também, que era um anseio da sociedade há muito tempo, que também estava no plano de governo do prefeito, que a gente colocou no nosso PPA, no nosso orçamento, na LDO, é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, desmembrada da Secretaria de Educação. Até mesmo porque, se você tem numa secretaria muitos interesses, você acaba deixando um ou outro um pouco desassistido. Então, ano que vem vai ter a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer desmembrada. Que basicamente, quais são as metas da Secretaria de Cultura e Esporte? É fazer a difusão da cultura, do esporte e de lazer. Vai ter o calendário municipal, uma série de eventos relacionados à cultura, que vai ser abordado, vai ser realizado, e também tem a questão do esporte também, os eventos esportivos e as atividades esportivas, que tem as suas metas para ser alcançadas e aplicadas nesses 4 anos. Obrigada, secretário. Então, agora, encerradas as falas técnicas dos secretários, nós vamos abrir a pergunta para quem está no plenário. Só um momento que vai chegar o microfone até você, tá bom? A pergunta é concernente ao PPA, tá bom? Nesse momento nós estamos tratando de PPA, então a pergunta é concernente ao PPA.
Você tem até 2 minutos para formular a sua pergunta. Primeiramente, quero saudar aqui todos os vereadores presentes, todos os secretariados, né? E quero perguntar ao secretário, esses números hoje aqui, eles não vão ser desmembrados, questões e valores, só que no portal de transparência a gente consegue ter acesso a eles? Consegue. Todos esses documentos, o PPA, a LDO, a LOA, eles ficam publicados no portal da transparência. E não é difícil de achar, não. Você vai na esquerda lá, tem a questão dos documentos de todos os anos. Não só desse ano, como o PPA anterior, a LDO e a LOA, de todos os anos, elas ficam publicadas, entendeu? Eu acho que fica tanto no site da Prefeitura, como no da Câmara também tem publicado também. É um documento fácil de conseguir. Obrigada. Próximo. Mais alguém? Tá, não tem mais ninguém aí na plenária. Nós vamos agora abrir as perguntas aos vereadores. Ok? Os vereadores também têm até 2 minutos para formular a sua pergunta. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, mesa composta. Senhor secretário da administração. É só para a título de localização. A questão do plano de governo do excelentíssimo prefeito, falar sobre chácaras, etc. Aonde está, em que secretaria? Está na obras? O programa? Então, vereador, o programa específico para distribuição de terrenos, de bens públicos, vai ser um programa específico que vai ter que ser criado posteriormente através de lei própria. Sim, mas o plano, o PPA não contempla a distribuição de chácaras? Se contempla ou não, porque eu estou tentando localizar. Nós vamos criar uma lei específica para isso, até mesmo porque, assim, como é um bem público que a gente vai ceder para as pessoas, vai ter que ter uma lei específica de distribuição. Eu gostaria de solicitar o apoio do nosso assessor lá a esse respeito. Entendeu, Sérgio? A esse respeito, porque é em terras públicas, não é isso? A previsão é a distribuição de terras públicas. As chácaras serão em terras públicas já adquiridas. Eu só quero saber se é das terras públicas ou se é aquisição. Porque, assim, no momento oportuno, a gente vai mandar um projeto de lei aqui para a Câmara, tudinho, que vai estar discriminado. Mas, fatalmente, não vai ser distribuído, vai ser concedido para que mas os pequenos agricultores, dentro de um programa então não está aqui ainda não está bem aqui. Complexo. Não está citando ainda, não. Ok. Eu gostaria, inclusive, de parabenizar a equipe da administração pela elaboração do PPA, que não é fácil você reunir tantas informações de um plano de governo, porque o plano, um ano já passou, e esse ano já passou com base na administração passada. Então, eu quero parabenizar inicialmente todos os agentes públicos que realizaram esse plano. Parabenizar, inclusive, que eu estou tentando esmiuçar a Semagri. A Semagri, eu localizei uma promessa de campanha, certo? Aqui, que é abertura de poços artesianos, página 54 do PPA. Tá? 250, 50, 50, 200. Também a questão dos universitários, que eu acho que é a menina dos olhos de Itapuã do Oeste. Lá na educação, nós temos na página, eu acho que eu não anotei, página 61, não, os postos artesianos é na página 68. A educação, temos um programa lá de apoio ao universitário, mas se é só transporte. É isso, secretária? Só é previsão de transporte? Porque fala diretoria de transporte, é só isso? Está prevendo o apoio universitário, é só o transporte? Ou outro programa? Luciana, você sabe me responder isso? Tá bom. Eu falo isso porque
os vereadores têm as emendas impositivas que vão ser distribuídas, e já vou encerrar, senhor presidente, é porque foram duas perguntas em 3 áreas: administração, obras e educação. Então, secretária, da minha emenda impositiva que eu terei direito, eu vou deslocar a parte que cabe para a educação do setor, na área específica do apoio aos universitários, tá? Obrigado e parabéns pelo plano do PPA. Aquilo que a gente entender que faltar, a gente ainda tem tempo de emendar no curso da apresentação até a semana que vem. Tá? Aqui é a votação de LDO, orçamento e PPA. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Mais algum vereador gostaria de formular alguma pergunta? Com a palavra, presidente. Eu queria perguntar ao secretário Diego mesmo, quais são as prioridades absolutas definidas nos próximos 4 anos e como elas foram escolhidas? Então, assim, as prioridades absolutas, eu acho que cada secretário ele tem a sua prioridade absoluta. Mas no contexto geral, assim, o que eu posso observar, assim, do meu dia a dia com o nosso secretariado das metas principais? A saúde, o Dr. Rodolfo tem tido um olhar diferenciado para a saúde em relação à melhoria da estrutura de atendimento. Hoje nós estamos com quantos médicos em atendimento aqui no município, doutor? Então, hoje, nós temos 12 médicos em atividade dentro do município. O doutor Rodolfo também tem corrido atrás muito dessa questão do transporte sanitário, que já adquiriu um outro veículo. Algo rápido que a gente consegue fazer nesse primeiro momento é essa estruturação veicular, entendeu? Que a aquisição de equipamentos é rápida, as secretarias já correram com isso, compraram muita van, muito equipamento. Da Secretaria de Obras, é do conhecimento de todo mundo que a gente pegou um período chuvoso do ano passado muito extenso, muito extenso. O secretário quer falar um pouco da prioridade dele? Posso pedir para o secretário falar? Pode vir, então. O secretário terá 2 minutos para resposta. Boa tarde mais uma vez. Eu quero só aqui explanar, nesses 2 minutos, prometo que serei breve, e dizer na questão da agricultura que para o ano que vem nós teremos de 7 a 8 trator de pneus para atender os nossos agricultores, porque quando a gente assumiu, os tratores estavam espalhados nas associações que deu trabalho para a gente recuperar, para começar esse pequeno trabalho que foi feito ao longo desse verão. Quanto à perfuratriz, ela se encontrava, todos sabem... Secretário, só um momento. A presidente, a gente gostaria assim que focasse na resposta. A pergunta da presidente, ela vai reformular novamente, tá bom? Daí o senhor responde com relação à sua secretaria, por favor. Quais as prioridades absolutas definidas para os próximos 4 anos? Na Secretaria de Agricultura ou de Obras? Pode ser nas duas, Agricultura. em ambas. Bom, a perfuratriz ela está funcionando, está dependendo só de questão de documental, ambiental, que é a ortoga d'água e o CAF, não é isso, Diego? As peças já estão prontas, faltam alguns pequenos detalhes. E as 150 mil multas de café que vai atender os pequenos agricultores do nosso município, elas já estão compradas com recurso próprio. Acredito que chega até agora em janeiro, não é isso, Thaís? Chega até agora em janeiro. Muito obrigado.
assim, só fazendo um adendo assim à fala do secretário, uma prioridade, eu acho que todo mundo já observou, uma prioridade que o prefeito já passou para a gente logo no começo, foi essa questão urbana nossa da sinalização, que virou uma questão assim de prioridade absoluta, que é uma meta que está no nosso PPA, mas assim, em paralelo a isso, esse ano a gente já trabalhou nessa prioridade, que era uma prioridade 01 praticamente, e a gente conseguiu, a gente fez uma gestão junto ao Detran, e nós estamos aí já em meados de assinar um convênio para sinalizar todo o nosso município, porque virou uma problemática gigantesca essa questão do trânsito. Inclusive, recentemente teve a morte de uma pessoa, de uma moça, infelizmente, e a sinalização ela vai vir para melhorar muito essa questão do trânsito. Vai pacificar muitos cruzamentos nossos, que você não sabe qual é preferencial, nada. Então, assim, essa é uma meta que está no PPA, que é uma prioridade absoluta nossa, que a gente vai tentar resolver já de imediato, entendeu? Acredito que para o ano que vem a gente já resolve isso. Mais algum vereador? Vereadora Kênia. Boa noite a todos. A minha pergunta é para o secretário de Saúde. Secretário, no entanto, a gente tem várias áreas descobertas de ACS. A gente não tem. No entanto, eu gostaria de saber se está incluso no PPA e como será a efetivação desses profissionais. Boa noite novamente. Queria agradecer até a pergunta da nobre e vereadora Kênia, que nós temos um teto para mais 8 ACS para fazer uma cobertura 100%. E para os próximos anos, já está incluído despesa com pessoal, aumento de despesa com pessoal, tanto é que eles têm um recurso, eles têm um teto, né? Que já recebem, eles têm um piso, na verdade, que eles recebem, e a gente precisa urgentemente, e está contemplado no PPA, esse aumento para pelo menos mais 5. Junto com a nossa coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, a gente já estava definindo que precisaremos abrir um processo seletivo somente para eles, para que a gente possa fazer uma cobertura, chegar sempre perto dos 100%, né? A gente fala que nunca a gente atinge, porque o sarrafo aumenta. Nosso objetivo, quando a gente atinge uma meta, ela tende a aumentar, porque a nossa população vai aumentar, o nosso território vai aumentar, porque algumas áreas são definidas por população, outras por território, outras por quantidade de habitações. E isso sempre vai estar modificando. O município, ele é um agente modificante, né, e modificador, e também se modifica ao longo do tempo. E a gente tem que caminhar sempre para poder cobrir essas áreas, não só dos agentes, mas especificamente a pergunta da senhora, nós da administração, da pasta da saúde, vamos abrir um seletivo específico e verificar como que se dará o repasse desse piso pelo governo federal. Obrigada, secretário. Mais algum vereador? Fazer uma pergunta ao secretário Diego. A gente escutou a respeito de todas as secretarias e, bem no final, você falou a respeito da cultura, do esporte, do lazer. Quais metas constam para a cultura, para o esporte e para o lazer? Pelo menos cita algumas para a gente ter ciência. Que consta no PPA. Right. Right, abre aqui, por favor, o PPA da cultura, que é pequeno, a gente consegue mostrar. Por favor.
Localiza, secretário. O vereador Fábio quer fazer uma pergunta ao secretário de Obras. Secretário Nato. Microfone para o secretário Nato. Chega de água. Bom, boa tarde a todos, quase boa noite. A minha pergunta ao secretário de Obras, secretário da Agricultura, que ele responde pelas duas, ou o próprio Diego, secretário de Planejamento, pode responder. Se consta no orçamento do nosso município para os próximos anos algum benefício ao produtor rural, assim, bancos de horas para a recuperação de ramal para o eixo principal, que esse ano não teve, nós não vimos isso. Teve benefício para alguns produtores, mas nessa parte não teve. Aí eu gostaria de saber se tem para o ano que vem algum orçamento para isso, para dar uma recuperada à acessibilidade do morador até o eixo principal para escoar o seu produto, o seu gado. Vereador, você quer falar sobre o Porteira Adentro, não é isso? O Porteira Adentro. Isso aí é a questão da agricultura, mas ao longo desse verão, a gente, quando estava fazendo a estrada, que o proprietário pedia, a gente fazia, certo? Só pode andar nas linhas 627, até mesmo na B40 agora, que você vai ver muita estrada feita através da Secretaria de Obras. Mas eu acredito que a gente já está... Eu pelo menos, conversei com o assessor de um deputado e pedi um recurso para que a gente possa fazer isso para o ano que vem. Respondi? Tá. Obrigada, secretário. Secretário Diego. Então, a Secretaria de Cultura e de Esporte é uma secretaria muito pequena, né? Então, assim, basicamente, as metas são são as metas administrativas mesmo, e a meta de difusão da cultura, a difusão do turismo, a propagação da cultura, né? Através do calendário municipal de eventos, tanto como do turismo também, que a Secretaria também ficou responsável pela parte do turismo, realizar ações relacionadas ao turismo, e juntamente também com o Departamento de Esporte, com a Coordenadoria de Esporte, que ficou responsável por quê? Por realizar os nossos eventos esportivos e as atividades esportivas. Essas são as principais metas da Secretaria. São metas simples mesmo. A cultura? Vereadora, a cultura ficou a parte da difusão da cultura, da realização do calendário de eventos municipal. Agora sim, também tem a questão relacionada a artes e tudo mais da cultura, né? Ações relacionadas a artes. Mas basicamente é isso. Compreendo. Passamos agora a LDO e a LOA. Coloca no slide aí, Raty, por favor. Vamos agora falar sobre a LDO. O que é a LDO? Instituída pela Constituição Federal em 1988, a LDO é o instrumento norteador da elaboração da LOA, na medida em que dispõe para cada exercício financeiro sobre as prioridades e metas da administração pública, a estrutura e organização dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações, a dívida pública, as despesas com pessoal, encargos sociais, alterações na legislação tributária. Por sua vez, a Lei de Responsabilidade Fiscal atribui à LDO a responsabilidade de tratar de outras matérias, como, por exemplo, estabelecimento de metas fiscais, fixação de critérios para limitação de empenho e movimentação financeira, margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada e a avaliação dos riscos fiscais. Objetivos da LDO. Tem que seguir
o estabelecido no PPA, viabilizar o planejamento do plano plurianual na lei orçamentária LOA, orientar a elaboração do orçamento, delimitando o quanto vai ser disponibilizado, dispor sobre as metodologias de projeção de receitas e despesas, com base no PPA, indicar as metas e prioridades, buscar o equilíbrio fiscal. LOA. A LOA é a Lei Orçamentária Anual. É um instrumento legal que estima as receitas fixas e despesas do governo para um determinado ano. O exercício financeiro detalha como o governo pretende arrecadar e gastar os recursos públicos durante esse período. Elaborada pelo Poder Executivo e aprovada pelo Poder Legislativo e faz parte do ciclo orçamentário, juntamente com o Plano Plurianual PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentais, LDO. Resumidamente, a LOA é o orçamento, propriamente dito, que trata relacionado às despesas fixas, a despesa estimada, o valor de referência, elaborado por um período de um ano, por exemplo, a LOA do ano de 2026, e compõe duas esferas, né? A de Seguridade Social, Saúde e Assistência, e a fiscal dos demais órgãos. Basicamente, isso aqui é uma repetição do slide anterior. E esse aqui é um exemplo nosso, da nossa LOA. Bastante números nessa LOA, não, isso aqui é a LDO. São muitos números, muitos programas e os valores que ficam destinados respectivamente para cada programa, para cada atividade. Então, assim, o PPA, ele planeja para 4 anos. O PPA, ele planeja para 4 anos. A LOA, a LDO, ela norteia mais ou menos a questão fiscal e os valores atribuídos a cada secretaria. E a LOA, propriamente, é o orçamento em si já. A parte final do nosso orçamento. São os valores que cada programa, cada projeto de atividade vai ter para estar sendo desenvolvido durante um ano. Então, vereador, mais ou menos é isso. Sim. Alguma pergunta na plenária para os secretários a respeito da LDO e da LOA? Se não há perguntas, eu vou abrir aos vereadores. Pergunta aos vereadores. Vereador que tenha pergunta. Secretário, senhoras e senhores, secretário, sabendo que a LDO é o guia da LOA, por que nós não incluímos a isenção do IPTU, isenção do IPTU para os beneficiários do Bolsa Família, dado a sua reconhecida condição de vulnerabilidade? Por quê que não incluiu, que a Câmara já fez uma indicação, isso há uns 6 meses atrás, por que não foi incluso logo essa questão da isenção do IPTU para os beneficiários da Bolsa Família, dada a sua condição de vulnerabilidade social, já que isso sequer causa qualquer transtorno financeiro ao município? Uma pergunta simples. Obrigada, vereador. Já posso? Então, eu entendo a indicação do nobre vereador, só que assim, ao mesmo passo que essas pessoas são vulneráveis, o nosso município também é um município muito carente para a gente abrir mão dessas receitas e está abrindo mão de uma determinada arrecadação. Porque assim, não adianta você descobrir o santo de um lado, cobrir o santo de um lado e descobrir do outro. Então assim, hoje para a nossa realidade, nós, técnicos do município, nós entendemos o seguinte, que é uma receita que nós não podemos abrir mão. Então assim, não adianta a gente renunciar a essa receita em prol dessas pessoas beneficiárias que já tem muitos programas do governo federal, do governo estadual, relacionado à
a propriamente tentar ajudar esses beneficiários e acabar, por outro lado, se ausentando e faltando lá na ponta, em outra política pública, na saúde, na assistência social. Então, essa é a principal motivação, porque assim, é uma receita que a gente não pode renunciar dela nesse momento. Até ontem mesmo, na nossa reunião, foi dito que atualmente, hoje, no nosso município, o índice de pessoas com Bolsa Família é altíssimo. Se a gente for renunciar a essa receita de quem paga IPTU, que também, muito já é inadimplente também, vai acabar faltando em algum lugar, vereador. Então, essa é a principal explicação. Mais algum vereador teria pergunta? Queremos registrar a presença da coordenadora de saúde, Alzinete, do coordenador de esporte, Leandro Bola, da coordenadora do CRAS, Elisângela. Já falei do Bill. Com a palavra para fazer a pergunta à presidente da casa, Vânia. Secretário, quais são as estratégias para aumentar a receita própria sem elevar os impostos? Tem alguma? Mas é difícil assim, aumentar a receita sem aumentar os impostos. Mas atualmente a principal estratégia nossa para aumentar a receita é a questão da conscientização das pessoas. Porque assim, inclusive a secretária de Fazenda estava até conversando com a gente esses dias, que agora mudou a lei, a nossa legislação tributária mudou, por exemplo. Então, assim, basicamente, a principal maneira da gente aumentar a nossa arrecadação a partir de agora é com a emissão de notas fiscais, gente. Eu sei que às vezes é até chato para a gente também, que não é acostumado, mas vocês podem ter certeza que toda vez que você for no mercadinho da esquina, em algum lugar, e solicitar a emissão dessa nota fiscal, vocês vão estar contribuindo para o município, para a arrecadação do município. Agora, sim, cabe essa conscientização nossa como cidadão, com os nossos empresários, com todo mundo, para estar melhorando um pouco essa movimentação fiscal nossa, que ainda é muito baixa. Muitos estabelecimentos não emitem notas fiscais. E, em paralelo a isso, nós temos os nossos setores lá na prefeitura que têm trabalhado, fazendo essa conscientização. Nós criamos um núcleo lá, em parceria junto com o SEBRAE, que abre MEI para as pessoas, que tem trabalhado para tentar trazer essas pessoas que estão na informalidade para a formalidade. Nós também disponibilizamos servidores para emitir nota fiscal eletrônica para o produtor rural, que às vezes não tem o conhecimento técnico suficiente para emitir a nota fiscal. Nós temos servidores lá que emitem nota fiscal para o produtor rural de forma gratuita, a qualquer hora. Então, eu acho que esse é o principal caminho, é da conscientização. E, é claro, também, nós temos as ações que já não são relacionadas à conscientização, que é a cobrança de dívida junto ao fisco municipal, que a gente acaba colocando na dívida ativa, vai para cartório de protesto. Nós temos essas ações. Adendo à sua resposta, há previsão, por exemplo, de uma campanha para essa conscientização? Há previsão de, por exemplo, revisão tributária, novos impostos ou ajuste de taxas, alguma coisa assim? Novos impostos, não. Não. Novos impostos, não. Agora, sim, a revisão tributária, nós temos o interesse de estar fazendo um refis, entendeu? Eu acredito que esse ano não valia muito a pena a gente fazer um refis, porque na gestão passada fizeram um refis muito logo no final, né? Então, fazer um refis praticamente só de um ano, mas assim, nós temos interesse de estar fazendo um refis. E a campanha? Alguma campanha? Tem na meta uma campanha dessa conscientização? Olha, acho que sim, podemos trabalhar nisso, vereadora, nessa campanha. Não vejo nenhum problema, não. Obrigada, secretário. Registramos também a presença do contador da Prefeitura, Marcleis. Secretário, uma pergunta. Existe previsão para 2026 de concurso público? Nós deixamos no nosso PPA a projeção de um concurso público no ano de 2027.
Contemplando todas as categorias? Vai ser contemplando as categorias, mas vai ser mais a título de substituição de vagas ociosas. Obrigada, secretário. Mais algum vereador teria pergunta? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta audiência pública, agradecendo a presença de todos. Convido todos os presentes, daqui a pouco terá a nossa sessão ordinária e a sessão Gabinete Aberto, onde quem tiver alguma pergunta, alguma sugestão, algum questionamento para os vereadores, fiquem à vontade.